Muitas pessoas desistem de seus sonhos ou se vê vencida nessa vida, pois ao longo do caminho encontram os desafiadores, os maledicentes, os caluniadores, os difamadores. Portanto, é preciso força espiritual para combater o bom combate e vencer aqueles que se dedicam às iniquidades. Então, veja só, nós não podemos nos acovardar frente às dificuldades da vida. Se nós estamos buscando a educação e a espiritualidade como meta, nós deveríamos saber que nesse processo em que nós vamos avançando nesse campo de batalha, as dificuldades serão cada vez maiores, os enfrentamentos serão cada vez maiores. Para isso a gente precisa alimentar a nossa fé. E que fé é essa? É uma fé raciocinada. E uma fé raciocinada, ela é fruto do conhecimento. Sem conhecimento, nós não temos como raciocinar uma fé viva. É uma fé que no momento de uma adversidade, no momento de uma situação de conflito, nós vamos perceber que nós não temos ali recursos espirituais para suplantar aquele momento difícil. Ao par que se nós temos uma espiritualidade fortalecida, uma espiritualidade baseada nos conhecimentos, isso nos dá uma fé, que é aquela energia que faz a gente avançar no nosso processo de desenvolvimento educacional e espiritual. Muitas pessoas, como disse, desistem dos seus sonhos, mas porque elas vão encontrando ali essas dificuldades, E aí ela acaba não avançando. Ela prefere às vezes ficar numa situação confortável, achando que aquilo ali vai ser eterno. Não, vida é movimento. Então nós precisamos saber o seguinte: a partir do momento que nós vencemos ali um obstáculo, certamente um outro ali na frente vai estar nos esperando. Porque essa é a vida, esse é o propósito da vida. Quando você adquire um novo conhecimento, esteja certo de que inconscientemente você mesmo está atraindo uma situação para que você prove deste novo conhecimento que você adquiriu. Senão, o que vai acontecer? Isso vai se tornar só um acúmulo de conhecimentos no seu campo intelectual. E você não terá como provar desses novos conhecimentos se não sair a campo. E aí você não desenvolve a sua espiritualidade, portanto, não avança. Vai permanecer sempre naquele mesmo degrau, acomodado, aquela vida medíocre, achando que aquilo ali vai ser o melhor para você. O melhor para todos nós é desafiarmos os nossos próprios limites. E como disse, quando buscarmos algum conhecimento, que nós estejamos certos, que os desafios vão surgir. Isso é uma lei natural da vida. Você ganhou conhecimento, a vida se encarrega de colocar para você alguma coisa, alguma situação que vá provar aquilo. Se você passar nessa prova, você avança na sua espiritualidade. Se você se acovardar e se abster deste enfrentamento, ou seja, deste bom enfrentamento, você não vai evoluir. Vai sair daqui cheio de conhecimento, cheio de coisas boas no coração, mas não conseguiu efetivamente colocá-las no plano material. Você não manifestou todas essas boas ideias, você não manifestou todos os conhecimentos que você tinha. Você preferiu ficar numa zona de conforto e achar que você tinha razão. E nós não estamos aqui para ter razão, porque razão cada um tem a sua. Nós estamos aqui para evoluirmos espiritualmente e assim entrar numa harmonia com as leis naturais. A partir deste momento, a miséria sai da nossa vida. Os conflitos perturbadores saem da nossa vida. As pessoas que não nos interessam saem da nossa vida. E aí com isso nós vamos nos transformando num ponto de luz, porque estamos nos harmonizando com as leis espirituais, com as leis naturais que regem esse universo. Então nós não podemos fragmentar isso na nossa vida. Nós não somos um pedaço de alguma coisa, nós somos o princípio da inteligência universal. Portanto, precisamos reconhecer esses valores, erguer as mangas e trabalhar, O tolo se preocupa em atacar para se defender, o sábio silencia para se fortalecer.
Muitas vezes, diante de uma situação adversa, a gente quer mostrar uma força que às vezes nós não temos, porque a verdadeira força é espiritual. Essa força que muitas pessoas imaginam ter, que é a força do grito, a força física para o enfrentamento mais enérgico, não, isso não demonstra realmente a nossa força. O que demonstra a nossa força são os atributos espirituais que nós temos. Portanto, em um momento em que alguém esteja nos provocando, o silêncio, mas um silêncio amoroso, não é aquele silêncio com quem diz, né, um silêncio mórbido, que diz assim, ele espera que ele vai achar o dele, né, ali na curva. Não, esse é um silêncio mórbido, alimentado pelos maus pensamentos. Não, a ideia é o quê? Não é o autoconhecimento? Então, naquele momento, eu não vou procurar me defender tentando diminuir o próximo para mostrar a minha força e dizer que eu estou certo. Não, às vezes o silêncio ali é um exercício de humildade para nós, para que a gente aproveite daquilo, como disse anteriormente, para a gente se conhecer. Será que a gente consegue ficar em silêncio diante uma situação de calúnia, de maledicência, onde as pessoas estão sabidamente falando negativamente a nosso respeito? Ou a gente vai sair em busca de se defender? Se nós acreditamos em quem de fato nós somos, se nós acreditamos que estamos aí fazendo coisas boas, lutando no nosso dia a dia, né, para que a gente avance na nossa espiritualidade, para que a gente se torne pessoas melhores, né, trabalhando com honestidade, com transparência. Se nós acreditamos realmente nisso, não tem por que a gente se defender de nada nem de ninguém, né? Somos nesse mundo força e matéria, princípio da inteligência universal, como disse. Portanto, precisamos reconhecer esses valores em nós e fazer bom uso deles no trato digno de nossas potencialidades em nome do bem comum. O que significa esse princípio, né, de força e matéria? Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Precisamos reconhecer todas essas capacidades físicas e espirituais que nós temos e utilizá-las para a nossa própria evolução e também, né, espargindo isso para a nossa atmosfera, para a nossa sociedade, para o nosso trabalho, no convívio com os nossos familiares, usarmos aquilo que temos de melhor para que possamos viver em harmonia. E quando a gente tem um corpo saudável, que vamos utilizar dele para realizar coisas boas. E com a nossa força espiritual, também utilizá-la com um bom sentimento, para que a gente possa contagiar as pessoas de uma maneira positiva. Esse é um papel importante para todos nós. Muitas pessoas se perguntam assim, qual a minha missão aqui na Terra? A primeira delas, tenhamos a certeza que é a de evoluir a nós mesmos. Esse é um primeiro momento. No segundo momento, nos transformarmos em pessoas produtivas dentro da nossa sociedade, né? Se encararmos essas duas situações como missões para nossas vidas, tenhamos a certeza que estaremos num bom caminho, né? E o que diferencia as criaturas uma das outras é a forma com que esses recursos disponíveis são utilizados. Muitas pessoas têm um corpo saudável, uma mente boa, boas ideias, mas o que diferencia uma das outras é aquela que está se utilizando desses recursos de uma maneira mais produtiva. Aí sim nós podemos falar sobre a questão do merecimento, né? Que se faz presente, ou seja, vai contemplar individualmente os seres humanos de acordo com as suas obras. Muitas pessoas falam assim, aquela pessoa tem sorte na vida, né? Não. A sorte, que muitas pessoas acreditam, né, de uma forma mística, nada mais é do que fruto do trabalho com a vontade e a oportunidade. Agora, essas oportunidades, elas vão surgindo no momento em que eu me reconheço alguém produtivo. As pessoas falam assim, o mundo está em crise de emprego. De emprego, sim, ainda mais agora, nessa época que nós estamos vivendo, né? Mas não está em crise de trabalho. O trabalho, ele faz com que a gente desenvolva as nossas capacidades e potencialize tudo aquilo que a gente tem de bom, né? Através da nossa criatividade. Então, é possível, de fato, que o emprego esteja difícil, mas trabalho não falta para ninguém, né? Basta ter vontade e disposição.
aquilo que mais nos desafia é o que de fato tem o poder de nos fazer avançar. Nossas sombras adormecidas devem ser reconhecidas por nós. De nada adianta fugir delas e fingir sermos aquilo que de fato não somos, né? Então, nós precisamos, muitas vezes, ter coragem para enfrentar essas nossas sombras. Não aquelas que a gente imagina que estão fora, mas aquelas que estão dentro de nós.